Caralho, quem que tá vendo? Estamos ao vivo, boa noite. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindas a mais um episódio do Distópico, seu Aê! podcast Você mudou. semanal. Antes de começar, eu tenho uns recadinhos. A gente está ao vivo aqui na Twitch, mas se você Caio, eu acho que tá na coisinha andando lá, não mudou não. É porque tem delay, né? Faz sentido. Mas vamos esperar. Você colocou o delay baixo? Não, teoricamente não. Beleza, desculpa. Vai lá. Tá, alguns recados a gente acontece. O Distópico acontece todo sábado, às 6 horas, 6h30. Então, se você está ouvindo isso aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma, você pode participar e interagir com a gente no sábado. O Distópico é primordialmente ao vivo no sábado. A gente está com redes sociais agora, então siga a gente no Twitter, @diz_tópico, o diz é THIS. A gente está no YouTube também, então se você não pode assistir essa live hoje, você consegue ver a reprise no YouTube, assistir ela completa. Só jogar no YouTube, Distópico. Eu sou o Caio e eu tô aqui hoje com convidados especialíssimos, como sempre. E eu queria que você se apresentasse em ordem alfabética, por favor. Putz, sou eu? Não A sei. gente tem que falar junto. Que a gente mandou. Agora bugou, né? Minha cabeça. Eu sou o André Pimenta. Eu sou o André Guzmão. E eu sou o Caio, já tinha falado. Hoje, então, a gente está com mais um tema, isso que está virando uma espécie de treta news. Hoje a gente vai falar sobre o limite do humor. Qual o limite do humor? O limite existe? O humor é para tudo? A gente tem que aceitar piadas com tudo? Então é isso que a gente vai falar hoje e vamos nessa. Pegando de contexto que teve nessa semana aí com a treta do racismo, do Xbox Mil Grau, daí se tem que dar fala para esse povo, sei lá, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eles passaram do ponto? A gente tem que Existe um ponto? a gente tem que tolerar o intolerável, né? Várias perguntas. Esse assunto é um assunto bem clichê, né? A gente, pelo menos, acredito que todo mundo já ouviu falar disso várias vezes. Mas a gente vai surfar na onda, né? Tá em alta, então a gente Pô. não tem nenhuma identidade e a gente não é criativo, então vamos na onda mesmo e foda-se. Porra, pensei que moral aí, a gente é criativo. Então, vocês querem explicar o que aconteceu com o Xbox Mil Grau? Podemos contextualizar. Vamos começar falando assim, que puta de nome ruim para um canal, né? Xbox Mil Grau. Não que prosseando com o Fernando ou Distópicos sejam o ápice da criatividade humana. Não, Distópico é criativo. É criativo. Mas Prosseando também é. Ele tem aquela piada escondida ali, tá entendendo? Vai tentar explicar a piada, é isso mesmo? Não. Já é ruim, você tem que explicar, é ruim. Exatamente. Mas e aí, como... Então, o que rolou com os caras? O Xbox Mil Grau, até onde eu sabia, era um canal de gameplay, né, de Xbox. E aparentemente era um canal feito por uma galera de 30 anos que odeia que você fale que o PlayStation é um console legal. E o que rolou é que os caras já vinham fazendo algumas piadinhas, agredindo algumas pessoas, alguma coisa meio em tom de racismo e etc. E aí, o que culminou toda essa confusão que rolou na semana passada e ainda tá rolando ainda, os caras tiveram até uma entrevista no Flow Podcast, foi que no dia, num dos dias que estavam rolando as manifestações do Black Lives Matter, um dos caras, que é o canal, parece que ele é feito por duas pessoas, ele fez um tweet um tanto quanto racista, que era basicamente assim, era uma montagem com uma galera protestando e destruindo os carros, botando fogo numas paradas, e do lado uns astronautas brancos, né, os manifestantes negros e os astronautas brancos, e era tipo assim, olha o que as pessoas negras estão fazendo e o que as pessoas brancas estão fazendo, tipo, olha como os brancos são melhores. E aí isso gerou uma revolta absurda e os caras foram cancelados. Inclusive, falando em cancelamento, na semana passada a gente fez um episódio sobre cancelamento
Então, se você perdeu, a gente tá no YouTube, procura lá que você vai achar. Eu recomendo que você ouça também. Mas enfim, os caras foram cancelados e foram Eles foram cancelados. hashtag E eles foram cancelados. muito cancelados. Eles tiverem o Né? canal excluído no YouTube, então os caras perderam o canal, o que eu achei um pouco demais. Os caras foram massacrados no Twitter, nas redes sociais, gente xingando os caras, etc. Inclusive eles falaram na entrevista no Flow, né, com o pessoal do Flow, que os caras sofreram ameaça, enfim, né, O problema, pelo que eu vi, o problema que eu vi foi que foram na família do cara, foram encontrar a mãe, foram na namorada do dono, né, que é o Chief, foram na namorada dele. Foram... esse é a maneira de operar do cancelamento, né? Os É, caras velho. querem pegar pesado. A gente falou disso semana passada, escuta lá que você vai ver. Mas essa é a maneira, é você atacar o cara e tentar não só ofender a pessoa em si, mas começar a atacar a família, porque quando pega na família, né, fica difícil de O lidar. problema é que as pessoas têm nada a ver. O que a mulher do cara fez? Ela é racista também? Porra! É foda, nossa. A Nada gente a ver. falou do. É. É. A gente Bom, falou no último podcast. e aí os Quem caras... tá nas sugestões. E os caras, a justificativa dos caras bom, a gente tá... Isso é humor. Era uma piada, a gente queria dar risada, eles usam de justificativa o fato deles terem um nicho, né, um grupo de pessoas que acompanham eles, que acham graça desse tipo de piada, e aí volta à tona essa pergunta tão antiga. Qual que é o limite desse tipo de piada? Qual que é o limite do humor? A gente pode falar qualquer tipo de coisa enfim, tá tudo bem, ofender as outras pessoas, etc. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, isso já aconteceu algumas vezes, né? De o cara passar, se existe um limite, ele passar do limite para algumas pessoas. Como o Guzmão pode falar do caso, acho que nos Estados Unidos, né, Guzmão, que o cara fez a piada sobre o Japão. Teve um comediante de um. Ele participava de um programa de comédia lá nos Estados Unidos. E aí aconteceu o Baremó, a onda lá, a tsunami lá no Japão. E aí ele fez uma piada com isso, talvez pela falta de timing, justamente junto com esses caras do Xbox Mil Grau. O cara, durante o processo do movimento Black Lives Matter, ele solta uma piada no meio do fogo. Isso. Assim, não que não seja errado soltar em outras situações, mas é muito mais errado, tipo assim, é querer se fuder mesmo, soltando no meio. Aí ele fez essa com o Japão, falando que o japonês é tão evoluído que ele não precisa ir pro mar. O mar vai até ele, tipo pra praia, que a praia vai até ele. Aí ele foi demitido do programa e tal. E o que eu penso disso é que, tipo assim, ele, tipo assim, tem que ser demitido mesmo. Não que eu seja contra ele fazer essa piada, só que o negócio é o seguinte: quando você é uma pessoa pública, você tem suas ligações ligações que eu digo, tipo, de propaganda e tal, você tem que medir mais as suas palavras, tá entendendo? Tudo que você se expressar, você tá sujeito a consequências. Lógico que todo mundo tá sempre sujeito a isso, sabe? Só que você tem que pisar um pouco mais em ovos, eu diria assim. Principalmente quando você faz alguma coisa no ambiente aquele ambiente que você é patrocinado, tá entendendo? Cara, mas você vai ficar se limitando? Tipo assim, você vai... Não, isso aqui eu não falo. Tipo assim, você vai ficar com receio de falar alguns fatos? O negócio é o seguinte, se você trabalha, por exemplo, na televisão, e quem tá fazendo sua propaganda lá é tipo Pampers, não sei, e você começa a fazer piada de comer e beber, igual o Rafinha Bastos. Tipo assim, a Pampers pode chegar e falar assim, cara, não sei se fica bom para uma empresa como eu ser associada, tá até pagando para colocar meu nome ali e o cara fazer piada disso. Se for uma empresa de comida, pode. Não, dependendo, se a empresa se sujeitar, por exemplo, até o negócio a empresa estava patrocinando
PC Siqueira. PC Siqueira também não é uma figura muito... Ele tem seus momentos polêmicos também, sabe? As piadas e tal. Não é como se ele fosse a pessoa mais certinha, o humor cristão, que não ofende ninguém, não, sabe? Ele tinha suas coisas. Então as empresas, elas... Por exemplo, a Jack Daniels. Não era Jack Daniels. Qual que era a outra? Johnny Walker. Johnny Walker. Ela não vai se importar se o cara fala palavrão. Mas se você tem uma empresa que, tipo assim... Uma de criança e tal, de produto de criança, você não vai querer seu nome associado com uma empresa que todo mundo fala palavrão. Você vai achar o Lucas... É Lucas Neto, né? Você vai ficar saindo propaganda com o Lucas Neto, não com o... Não, mas aí a empresa escolhe o cara que vai patrocinar, né? Ela conhece o cara que ela vai patrocinar, pelo menos deveria, né? Sim, lógico, ela tá pagando ali, ela tem que fazer um estudo de mercado antes para saber quem que ela quer dar o dinheiro pro cara, para ter o nome lá vinculado ao cara, tá entendendo? Se espera que faça isso, né? Ao mínimo. Mas então, tipo assim, normalmente quando você tá num ambiente assim, por exemplo, aqui no Twitch, você não pode falar certas aquela palavras. palavra. Certas palavras. Não é só uma, não. Você deve estar pensando que é só uma. Tem palavra pra caralho que você não pode falar. Pelo menos você pode falar, por exemplo, palavrão ou sei lá, alguma coisa assim. Só que agora você não pode compartilhar música, então... Por exemplo, em TV, você não pode falar. Em TV não você não pode falar o nome do patrocinador, tipo assim, de uma marca sem ser do seu patrocinador. Não pode. Aí você fica limitando. Principalmente a Globo, né, que tem esses problemas. A parada, o centro da discussão que eu queria levantar é, tipo assim, eu não acho que a gente tem que se limitar ao discurso de alguém, saca? Porque essa linha, quem traça essa linha a gente não sabe quem traça essa linha, e é difícil decidir quem traça essa linha, porque o que é engraçado pra mim não é pra você. Só que conforme a gente vai evoluindo e a gente vai, como sociedade, eu digo, né, a gente vai entendendo que alguns assuntos ferem algumas outras, algum grupo de pessoas, eu não sei se é legal você continuar fazendo. Não por uma questão legal, tipo, eu vou tomar um processo se eu falar isso. Você pode até tomar, mas, tipo assim, não vou ser impedido de falar. Mas é que tem algumas coisas que não tem graça, realmente, sacou? Tipo assim, quando eu faço uma piada com questão racial, por exemplo, eu tô... alguém acha graça, haha, é legal, é engraçado, mas tem uma galera que sofre com isso, sacou? E tem uma galera que é morta por conta desse pensamento que a gente vai propagando. Então, por exemplo, quando eu faço uma piada racista, eu não tô, de fato... É diferente, eu não tô na rua... batendo em alguém, nem, sei lá, fazendo alguma coisa terrível nesse sentido. Mas eu tô dando um feedback pro sistema, da maneira como ele funciona, com uma piadinha, tipo assim, olha que engraçado eu menosprezar alguém pela cor de pele dela, ou olha que legal eu chamar uma mulher de loira burra, isso é muito engraçado. Sacou? De certa forma eu tô ajudando a propagar um pensamento em forma de piada, eu tô relativizando o mal que alguém sofre através de piada. Então eu acho que isso é muito... Aí eu discordo. Mas, tipo assim, se piada sobre gordo, digamos. Aí tem um cara gordo que faz a piada sobre gordo. Aí você já acha, tipo assim, ele tem mais possibilidade, pode falar disso, ou não. Ele fez piada gordofóbica, não pode. Porque, tipo assim, ele tem que sofrer as consequências disso. Mesmo que ele seja um cara que ele se ache gordo, no caso. É complicado demais, velho. É muito complicado. E ainda mais que tem questões que eu acho o contrário, que eu não acho certo, né? Que é o Estado que impede de você falar algumas coisas, entendeu? Isso não pode acontecer. A menos que seja, né, injúria ou difamação, aí não pode, para uma certa pessoa específica. Mas ao Léo, assim, sei lá, eu acho que deveria ser a sociedade mesmo, que nem o Guzmão falou, ou uma empresa, por exemplo, a gente tá dentro do ambiente da Twitch agora, ou YouTube. A gente sujeita ao que a empresa fala, né? Então a gente não pode falar certas coisas que a empresa impede.
Mas você tá no meio da rua, ou você tá num teatro, que você que pagou o teatro e tal, como algum humorista, assim, que faz apresentações de teatro. O público pode ficar chateado com o que o cara falou, pode no próprio teatro reclamar, como já aconteceu em alguns humoristas aí que o público reclamou, e o humorista, eu achei correto que ele entregou o dinheiro de volta pros caras e falou, pode ir embora, que se vocês não gostaram, tranquilo, pode ir embora, eu te devolvo o dinheiro, vocês só perderam tempo, né, de vir pra cá, mas é isso. Aí teve o processo, é complicado, acho muito complicado. A parada Acontece é que, bastante. será que eu tenho que ser engraçado fazendo alguém se ofender, sacou? Uhum. Só um minutinho, introduzir o chat, o cara falando que quem tem ditado ultimamente o limite do ego e o limite do humor tem sido indiretamente as grandes empresas Primeiro, você tem patrocinadoras. que compartilhar a parada. Tá zoado. Caralho. Tipo assim, eu acho que tem também, mas por exemplo, nesse caso do Xbox Mil Grau, até um pouco antes deles serem fudidos, eles até conseguiram tirar uma grana boa. Eles falaram no podcast lá que a grana que eles tiravam mesmo era dos fãs deles, sabe? Que patrocinavam. Então eles não dependiam diretamente da marca. Na Só verdade, que aí parece que eles ofenderam as diretrizes lá, né? E aí eles perderam a possibilidade de fazer dinheiro com o YouTube, sabe? Como é que é aquele negócio que você começa a ganhar dinheiro com o YouTube, sabe? monetização. Monetização, essa é a palavra. Uhum. Os caras tinham um fã-clube, né? Tipo, esses Patreon da vida que a galera mesmo banca. Isso é uma parada mega positiva, né? A ideia da galera financiar o programa, coletivo, né? O show, que aí você não fica dependente de uma marca. Eu acho que o comentário no chat ali sobre marcas na verdade não é a marca diretamente. É a pressão que o grupo faz naquele efeito em manada de tipo assim, sobe hashtag no Twitter, falando aquela marca, tentando, né, entre aspas, cancelar a marca, e aí os caras, isso gera um medo tremendo, porque hoje, igual a gente falou sobre cancelamento, tô fazendo propaganda ainda, mas a marca tá associada, às vezes não diretamente, mas você ter a palavra-chave, que é o nome da marca, associada com uma coisa negativa, tem um efeito muito nocivo para a companhia. Então, hoje os caras estão com muito medo disso. Então, qualquer coisa que relacione a companhia ou o nome de alguém que, enfim, que vive da própria imagem com algum tipo de conteúdo errado ou sei lá, politicamente incorreto, isso gera um medo tremendo. E a galera tende a cortar isso por conta do cancelamento. Mas o que eu quero trazer para a discussão é, eu quero literalmente responder essa pergunta. Eu preciso ofender alguém para ser engraçado, sacou? Porque quando eu faço uma piada e ofensiva e às vezes o meu grupo ali, né, que é a minha bolha, ela dá risada dessa piada, em algum lugar vai ter alguém que pode ou não ter ouvido essa piada que vai se sentir ofendido, sacou? Então, o humor precisa caminhar com esse estigma quando ele é politicamente incorreto. Tem que ofender. O humor tem que ofender. O humor tem que ser edgy, entendeu? Pra mim. Tem que ofender? Acho que não. Tem que ofender? Tipo assim... Então, tem que ofender... Uma caixa? O negócio é o seguinte, tem que ofender... Mas isso é subjetivo. Como assim? É porque eu quero dizer que qualquer coisa que você fizer, qualquer tipo de piada que você fizer, se você quiser, você vai achar alguma ofensa lá no meio. Se você fizer... Será? Tipo assim, se você fizer assim... Você pode problematizar tudo, tá entendendo? Se você pegar, tipo assim, 2 tomates foram atravessar a rua, aí foi tirar o extrato, aí o carro atropelou eles, e um fez plof e o outro fez... Você já viu essa piada? A piada é boa, peraí. Pior que a piada é boa. Tinha 2 tomates atravessando a rua. Aí um falou, cuidado, olha o carro, plof. Aí o outro, cadê plof? É só isso, piada. Tudo bem, na minha cabeça ela era mais.
Mas, tipo assim, Percebi. se o cara quiser, ele entra numa pira que ele fala, tipo assim, ah, não, mas isso aí você tá. Meu pai foi atropelado. E. Tá entendendo? Mas é Então, tipo assim, diferente. Mas se você você não acha que é quiser, diferente? eu. Não é diferente de Quando o negócio é assim, achar um problema numa piada específica, e aí eu concordo se a galera quiser, né, ela pode ter um contexto pessoal com aquela piada, etc. Mas será que não é diferente de eu ofender todo um grupo de pessoas com um histórico de opressão? Porque, tipo assim, eu penso o seguinte, quando eu faço uma piada... Quando Isso eu é faço... relativo também. Em Um que grupo de sentido? pessoas com histórico de opressão. Tá certo, brancos nunca tiveram. Mas existem várias etnias, raças ou é, aspectos de pessoas, sei lá, tipo de pessoa que foram oprimidos, então. Tem Mas é diferente. É porque... também. só que o negócio é o seguinte: se você deixa um critério subjetivo para definir o que pode e o que não pode, você vai cair, você vai criar uma mesa de diretor, um grupo de pessoas ali. O que é o governo o governo vão ser pessoas que vão sentar numa mesa ali e vão julgar o que é certo, o que não é, de acordo com as morais e as ideias dele, e os Não, ideais. não é esse meu ponto. Eu discordo dessa ideia de... Eu acho que você tem que ter liberdade para fazer qualquer tipo de piada. A liberdade de expressão, ela tem que ser garantida. A câmera travou? Rapidão. Pimenta, acho que sua câmera travou, cara. Mas no Discord eu tô te vendo bem ainda. Eu vou sair e entrar então, rapidão. Beleza. Ele Beleza. tá parado lá no Discord, no Steam. Tá. Deixa eu Não, mas ver. tranquilo. Segue aí, Kai. Sim, Igor, toda piada, se você quiser, você consegue encontrar. Só que eu entendo também o ponto do Caio, só que a questão é, você não pode deixar de uma forma subjetiva, sabe? Senão vão ser pessoas que Não, vão estar julgando ali de acordo com a moral delas, mas não é entendeu? eleger um comitê de avaliação das piadas do Brasil, sacou? Não é essa a Não, parada. não da caça da piada. Não é isso. O que eu tô falando é o seguinte, que a gente tem que deixar pra trás esse tipo de ideia, sacou? No sentido de que você pode falar o que você quiser, saca? Igual o Xbox Mil Grau, os caras falavam o que eles queriam. E eles eram racistas, eles faziam piadas racistas. E os caras sofreram o martelo do cancelamento, que foi desproporcional, porque o cancelamento é desproporcional, não tem medida essa parada. Mas a parada é que, tipo assim, a gente ainda precisa, até hoje, achar graça. Eu vou contar um exemplo pra vocês de uma parada que, tipo assim, é mega pessoal, mas na época de escola, o assunto racismo ele era frequentemente discutido. Eu tinha uma professora, excelente professora, Juliana, um abraço, eu ainda lembro de você. Ela me deu aula na quinta série. Que fofo. E ela trazia vários textos sobre a questão racial e etc. E aí eu ficava pensando assim, caralho, por que a gente continua falando dessa parada, né, velho? Por que na série passada eu li um texto sobre racismo, esse ano eu tô lendo de novo e a gente tá fazendo mais um debate sobre isso. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, eu parei o debate e falei assim, gente, pra alguém aqui não é óbvio que racismo é uma besteira e etc. E a gente devia, fraca, move on, vamos discutir outras coisas mais importantes. E aí ela falou, não, a gente tem que discutir e etc. E aí hoje eu vejo, anos depois, que não, cara, não é óbvio pra ninguém, sacou? Tem muita gente que realmente acredita nessa parada. E a gente tá num período específico da história que a galera tá indo pra rua ainda pedir pra, sabe, eu quero viver, eu não quero mais direito, eu não quero privilégio, eu quero o direito de viver, fraga. E isso é muito chocante. Eu não consigo... Tipo assim, todas as constituições eu acho que é causa pétrea, todo mundo tem que viver. Pois é, então tipo assim, isso é um bagulho muito, saca? Porra, os caras querem o direito de viver, fraga. E aí, eu acho muito sentar em cima na minha cadeira confortável e falar assim, mas eu quero continuar fazendo piadas ou que ofendem um grupo que são jogados no chão e são mortos sufocados com o joelho no pescoço, sacou? Tipo assim, eu não consigo entender como que esse tipo de humor tem espaço e eu não entendo se ele precisa ter. Eu não tô dizendo que a galera tem que ser silenciada. Pelo contrário, isso é muito perigoso e traçar essa linha, como eu tinha falado antes, é um negócio que não dá pra fazer. Mas será que a gente precisa dar atenção e precisa ter lugar a esse tipo de coisa? Porque quando eu vejo um humorista defendendo, tipo, mas
eu quero continuar fazendo piadas racistas e machistas e etc. Eu fico pensando, putz, precisa mesmo? Será que você não consegue elaborar nada novo? Não tem nada. Porque o humor não é só isso. Eu acho graça de outras coisas. Muitas outras pessoas acham graça. Eu preciso rir do que ofende e mata alguém? Uhum. Não, mas Mas, acredito que tá melhorando no sentido. Hoje em dia, muito das piadas estão mudando de assunto, né? Não estão falando mais disso, não estão. verdade. Mas ainda tem uns escroto por aí. E a gente percebe quando. Por isso que eu acho bom dar. Eles falam da audiência, né? Eu acho bom pra você ver o quanto bosta o cara é. Tipo assim, Exato. quão pensamento ridículo o cara tem, né? Aí você deixa na cara. Fala, olha que bosta. Olha aquilo lá. Aí O, você tem um exemplo do que não fazer. É um exemplo. o Rafinha E, fala muito isso. Tipo assim, eu quero que o cara fale que ele é racista, que ele é nazista, justamente para eu, tipo assim, saber que eu não quero apoiar esse cara de nenhuma forma, tá entendendo? Tipo assim, talvez se o cara se sentir mais liberto em poder falar as coisas, eu não sei um cantor que eu conheça, que eu super apoio, mas eu não quero apoiar esse tipo de atitude e tal, então eu não vou mais ouvir as músicas dele. Mas Só que, tipo será? assim, Mas aí isso é um boicote, cancelamento. uma questão no seguinte, que eu levanta a concordo. bola que eu. Eu concordo que, tipo assim, quando o cara tem espaço pra expor o quão merda ele é, a gente que tem filtro consegue filtrar e falar, putz, que cara merda, né? Eu não gosto mais desse cara. Mas a gente tá nessa posição de falar sobre o assunto e de entender esse tipo de coisa. Tem gente que não tem, saca? E aí, Uhum. a gente tá num cenário que é o seguinte, a gente tem um presidente que é eleito e aí tem um vídeo muito emblemático dele, cara. E esse vídeo, tipo assim, eu tenho ele salvo porque esse vídeo me chocou pra caralho, que é um vídeo dele num comício falando assim, bom, as minorias se adequem às maiorias ou simplesmente desapareçam. E aí ele é ovacionado por uma galera e etc. Então, tipo assim, por um lado a gente tem uma galera que consegue discernir que, putz, esse cara é um merda, eu não vou seguir ele, mas tem uma galera que fala, putz, esse cara é um merda, ele é meu ídolo, eu adoro esse cara, fraga, e ele tá certo, e eu quero seguir ele, saca? Então a gente tem a galera que tem senso crítico e etc, e que acha que isso é errado, vai discordar, mas tem uma galera que hoje em dia acha isso muito da hora, fraga. E esses caras são inflacionados como mitos e acabam sendo eleitos presidentes de países, saca? Então, eu não sei se a coisa é tão garantida nesse sentido. Não, mas você acha que o certo para melhorar, pra gente não ter isso mais, seria você apontar o dedo e falar, você não vai falar mais porque você é racista. Não, Então você não tem direito a falar. eu não sei, eu simplesmente não sei o que. É um assunto muito complicado, eu não sei qual que é a saída, saca? Porque assim, no mesmo sentido de que a gente tem esse problema, mas traçar essa linha é muito perigoso, cara. Porque, né? Olha, eu não quero entrar muito na coisa mais da política, eu quero manter nos humor, Entre na política, vamos. na Ó, ó, piada, ó, é porque eu quero discutir, política, Vamos vem. falar de política, tá ok? eu Não quero ficou manter bom. na comédia e tal, pra gente não sair muito, sabe? Mas Uhum. mas a gente pode discutir sobre isso depois. Só que, tipo assim, o que eu acho é que o humorista, ele é só, ele não é capaz ele não tá ali pra mudar o seu modo de pensar, tá entendendo? Por exemplo, se você vai lá e faz uma piada que, tipo, que nem aquela que eu te falei, que o cara, que a gente viu uns vídeos de um material para preparar, e aí tinha um lá que era o Fábio Rabin entrevistando um cara que, um outro humorista falando lá, discutindo sobre qual que era o limite e tal. Aí o Fábio Rabin mostra, o cara lá mostra uma piada que era tipo assim, mulher que é feia tem que agradecer por ser estuprada, porque o cara que o estuprou não merece ser preso, merece um abraço. Só que, tipo assim, o que ele falou foi muito válido, porque, tipo assim, o jeito. Não foi esse o jeito da piada, eu não tenho piada aqui. Mas a estrutura que a piada foi feita, ela segue a estrutura de uma piada. Você constrói uma narrativa, você cria uma expectativa no cara, e depois você quebra a expectativa. Só que a questão é, ele pode ter errado na mão. Aí, pode ter feito uma piada meio pesada demais e tal. Mas a gente acha ela pesada, ou então a gente acha eu acho que muitas vezes do que a gente acha graça, que a gente vê, tipo assim, puta que pariu, tipo assim.
Um absurdo. É um absurdo, entendeu? Então, você achar graça numa piada dessa é justamente você achar que é um absurdo, porque se todo mundo, tipo assim, vivemos numa sociedade que a gente estupra a mulher mesmo toda hora e tal, aí o cara vai lá e fala isso, eu falo, eu fiz isso ontem, e aí, qual é a graça, tá Cara, entendendo? mas aí traz isso então traz isso pro contexto cotidiano. Imagina pra uma mulher e aí ela tá numa mesa de reunião e aí o chefe dela fala na frente de todo mundo: "Ah, eu acho que você devia ser estuprada, hein? Que você é bem feinha, você tá precisando." Em tom de humor, fraga. Aí depois ele vira e diz: "Putz, era uma piada." Imagina o constrangimento que ela passaria, saca? O meu ponto é que relativizar esse tipo de piada não faz com que as pessoas só usem elas em tom de piada, sacou? Porque aí, quando você bate nisso e isso torna de senso comum, a galera começa a usar essas paradas, sacou? E aí ninguém tá analisando a piada, a construção da piada e etc. Ninguém tá nem pensando nisso, saca? Tipo assim, aí eu falo em tom de piada, se a pessoa entendeu como piada ou não, que se foda, segue o barco, sacou? Mas, Caio, você não acha que as pessoas estão muito. Algumas pessoas estão muito fragilizadas? Tipo assim, Acho. eu E não. Não pode falar que eu sou de tal jeito. Não pode falar que eu tenho nariz grande, porque, meu Deus, sei lá o quê, entendeu? eu acho que Algumas pessoas estão assim, entendeu? eu acho que estão, cara, eu acho que estão e eu acho que tem motivo pra estar, sacou? Porque, tipo assim, Tem. se a gente vivesse numa sociedade utópica, perfeita, e eu fizesse uma piada com você ser, sei lá, uma piada. Imagina que a gente vive numa sociedade onde a escravidão não aconteceu. E aí eu faço uma piada racista. Ela não teria nem sentido, sacou? Ela não teria. Ninguém ia nem conseguir entender a parada. Tipo, putz, como assim você tá falando que né, eu sou inferior por conta da minha cor, etc. A piada não teria nenhum sentido. Porque ela tem sentido na nossa realidade, porque ela remete a um horror que aconteceu, sacou? Então, Ou não, ou mesmo nesse sentido utópico, o cara vai ver isso, ele vai pensar, tipo assim, como assim, que absurdo é esse? E ele vai entender a piada. Tipo assim, ele vai ver, tipo assim, não faz o menor sentido você me classificar como pior que você por conta da cor. Tá entendendo? não Tipo sei, assim, cara. Eu acho que muita gente acha graça porque remete a esse fator horrível e às vezes até acha que é, tipo assim, o fato do cara tá fazendo esse tipo de piada, o humor tá aí, sacou? Nele ser, tipo, eu falo mesmo e etc. E não a também parada de, acho. tipo assim, putz, que piada bem construída, você criou uma expectativa minha e agora você desconstruiu. Nossa, que engraçado. Eu acho que o fato é de trazer esse horror à tona, sacou? De tipo assim, olha o que eu falo, olha o que eu tenho coragem de falar, olha que engraçado, sacou? Olha como eu sou Desafio. engraçadão de falar esse tipo de coisa. Então, Isso, tipo é assim, como eu se acho tivesse. que o que o Pimenta falou sobre as pessoas estarem sensíveis, eu acho que estão, cara. E eu acho que tem motivo pra estar, sacou? Porque, tipo assim, é, é foda quando a gente tá numa posição. Porque assim, eu posso fazer várias piadas aqui e nenhuma delas podem ofender nenhum de vocês. E pode ser até engraçado. Mas tem alguma coisa na sua vida, em algum momento, que é extremamente sensível pra você, sacou? E aí, se eu fizer uma piada com essa parada, não sei o que, mas se eu fizer no fundo, ela vai te tocar diferente, saca? Só que pra muita gente, essa parada tá no cotidiano. O que me ofende, o que é sensível pra mim, é uma parada que as pessoas querem normalizar, saca? Isso aí que você falou, eu gosto muito de um vídeo do cara do Vagazoides, acho que é Lucas, do Vagazoides, que ele tava falando um negócio de humor também. E ele tava falando que, tipo assim, ele tenta, no momento que ele senta ali para fazer a piada e tal, ele quer fazer graça, ele quer, tipo assim, provocar mesmo, sabe? E ele diz que não me segue, tipo assim, não olha uma piada minha, acha engraçado e me segue achando que eu compartilho da sua ideologia e de que eu só vou falar daquilo que você gosta, porque uma hora eu vou quebrar a sua expectativa. Uma hora eu vou fazer uma piada com uma coisa que toca você. E eu vou fazer piada com tudo, eu não quero saber. E é bem isso que você falou, tipo assim, tem sempre uma coisa que pode tocar as pessoas. E ele falou, meu trabalho aqui é para fazer piada, eu vou fazer piada com tudo, não quero saber o que te ofende e o que não te ofende, tá entendendo? Então não Uhum. crie expectativas. Eu acho isso muito legal. O que aconteceu com o Danilo Gentili, né? Que ele fazia piada. Quando o PT estava no governo, ele fazia piada. Ele faz piada do que tá lá. E muita gente da direita começou a seguir o cara. E, Ah, é. e,
E hoje que a direita tá no poder, né? Ele faz piada com a direita e muita gente da direita ficou brava e ficou o pessoal mais, né, que vê que é piada mesmo. Não é. Ele acha isso, o humorista acha que aquela piada é uma verdade. Porque não é. Às vezes não é. Entendeu? Essas piadas mais pesadas, a maioria nem é só. Não tem a pretensão de ensinar ninguém, não tem a pretensão de passar a ideia para ninguém. Eu vejo isso. Só que aí se a pessoa se sentir ofendida, eu acho que ela tem o direito dela se sentir ofendida, ela tem o direito de ela ir no humorista e falar assim, não achei legal essa piada que você fez sobre isso, e por esse motivo. E só que eu não sei se a pessoa tem o direito de falar assim, tira essa piada. Não sei, cara, não sei. O humorista pode até falar assim, ele se sentir solidarizado e tirar, beleza. Só que ele se calar por causa. Não sei, cara, é complicado. Se calar por causa de uma pessoa que pediu. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai se sentir ofendida e ele vai acabar fazendo piada nenhuma. Tem hora. Porque, que nem o Guzmão falou, muitas das piadas, não todas, que nem ele falou, mas eu acho muitas das piadas tem esse tom de provocação mesmo. Eu acho que parte das piadas tem essa construção que o Guzmão tinha falado. Mas eu não acho que o humor precisa se resumir a isso, sacou? Tem coisas que são engraçadas e não precisa ofender. Mas o negócio ninguém tá falando que tem que resumir a isso. Não, eu entendo. Mas a questão é que, tipo assim, eu acho um pouco de preguiça, saca? No sentido de, tipo, é fácil fazer piada com isso. É fácil porque ofende, e aí no contexto que a gente tá, a galera dá risada, mas você consegue construir coisas que são engraçadas e que não necessariamente ofendem alguém. É que nem a piada lá, aquele cara do Porta dos Fundos, esqueci o nome dele de novo. Porchat. O Porchat foi falando numa entrevista que, tipo assim, ele acha que você pode ter o direito de fazer piada com o que você quiser e as coisas são... O que as pessoas acham graça é reflexo da sociedade que a gente tá, entendeu? Por exemplo, se o cara vai lá e faz uma piada de tipo assim, mulher não sabe dirigir. Aí ele até vira, porra, 2020 você tá fazendo piada com mulher que não sabe dirigir, tipo assim, já caiu em desuso, tá entendendo? É que nem piada com feminista. O Michael Kister, por exemplo, ele fez um vídeo explicando que ele não faz mais, que tipo assim, ficou uma coisa. A gente tem que aproveitar o hype que ainda tem um pouco de K-pop pra gente fazer, porque daqui a um tempo nem do K-pop vai ter mais graça. Eu acho que nem pode mais fazer, não. Fazer com K-pop é insta-cancelamento. A galera, pedir pra ser cancelado. Né? A galera do K-pop é bem brava. Aí, por exemplo, eu acho que o pessoal tá muito ofendido, porque alguém criticou seu estilo de música, você vai até o cara, vai começar a xingar. Nesse caso aí, eu acho que é falta de TV Globinho mesmo, no caso do K-pop. Tipo, é tudo culpa da Fátima Bernardes, mas são níveis diferentes. Tipo assim, essa galera, essa parada do ofendidinho, tipo assim, putz, falou mal da minha banda, tá, pau no seu cu, fraga, vou continuar ouvindo e continuo achando bom. Mas aí, fiz piada com uma parada que realmente é um problemão social, sacou? Tipo, aí já não sei se tem o mesmo, tá no mesma, sacou? Na mesma prateleira. É diferente, sacou? Pelo menos a gente, só recapitulando aqui, fazendo uma visão geral, pelo menos a gente concorda que não deve ter governo de forma alguma nisso, certo, cara? Ele já foi no Caio. Certo, Caio? Não, é porque o Caio que é o contraponto, mais ou menos. Não, pera, o que você... Não, repete a pergunta. Não, você foi de K-pop pra liberalismo? Tem um órgão por lei falando, você pode fazer isso, você pode falar isso. Não, com certeza não. Pode. Com certeza não. Ok. Só pra gente fazer um mapa mental aqui, descobrir... Quem faz isso é o Felipe Neto, já tem. Injúria e difamação e tal, porque uma piada pode ter. E aí entra no... Pode ser um pouco subjetivo, né? O que é, por exemplo,
Acho que aqui a gente tem coisa à honra, injúria à honra, alguma coisa assim. Uhum. Que eu lembro que eu vi a entrevista do Rafinha Bastos com aquele careca lá, que eu sempre esqueço o nome, no podcast. Carnal. Leandro Carnal. Não, um Eu americano. pensei nisso também. Joey Rogan. Esse aí. Ah, tá. Que ele tava falando com o cara, ele falou tipo assim, não, no Brasil, o caso lá do bebê, ele é estudado Cientistas, né? Não, ele é estudado por escola de direito, o caso dele do bebê, sabe? Pra saber o limite até onde a pessoa pode falar e tal. E aí ele falou que Isso. ele foi preso por um negócio de difamação à honra, alguma coisa assim. Não foi preso, mas deve pagar. Aí o cara falou, tipo assim, como assim? Tipo assim, o americano ficou. Como assim você não pode falar? É Tipo porque lá assim. você tem free speech pra caralho, né? Tipo assim, lá você fala Lá o que você é. quiser e foda-se. Só que eu acho que Foda-se. lá você não pode ameaçar. Eu acho que você também não pode ameaçar, sabe? Você não vai falar, eu vou te matar. Sim, sim. Sabe? Mas aí tem esses. Mesmo nesses. O negócio é o seguinte: quando você deixa a subjetividade legalmente para umas coisas mais simples, tipo assim, uns conceitos mais claros, tipo ameaçar de morte, essas coisas, é mais fácil julgar, é mais fácil. Um consenso é mais maior, entendeu? Agora, se você deixa uma coisa subjetiva, pode causar muito problema, sabe? Mas então a gente sabe que legalmente não pode travar. Então, e a gente sabe que, tipo assim, as pessoas têm que respeitar as diretrizes da plataforma que ela tá. Se você fez um contrato, aí você clicou lá no eu li e aceito, vou participar da Twitch, eu não posso falar as palavras proibidas da Twitch. Né? Sim. Porque se você quiser falar essas palavras, você vai para outro lugar. E o problema é Sim. seu. Vai para o YouTube, vai para Nimo, vai para qualquer outra lá da Microsoft. Vai para outro lugar. Mixer. É porque a plataforma é que fez aquilo. Você tá só colocando seu vídeo lá. Então, tipo assim, quando a partir do momento que você colocou o seu vídeo lá, eu acho que também pertence à plataforma que disponibilizou aquele negócio. Depende do contrato, né? Mas provavelmente vai depender, sim. Mas, tipo assim, então tudo bem. Agora o problema, a questão mesmo, que esse que é o maior problema, é patrocinador, né? Tipo assim, quando o cara é cancelado, o que eles querem dizer é, tipo assim, foram atrás dos patrocinadores dele praticamente e fuderam com a vida do cara, acabaram com a renda do cara. E você pode perder patrocínio mesmo estando dentro das diretrizes da plataforma. Se eu falar da Twitch aqui, se eu tivesse patrocinador, sei lá, de bebê, de fralda de bebê, e eu começasse a falar, comer bebê, comer bebê. Eu não sei se eu posso falar isso na Twitch, mas. Eu também acho que não sei. Não, pode. Falar, comer bebê. Tipo assim, mesmo dentro das diretrizes, eu acho que essa é a maior questão que a gente tem que discutir. Tipo assim, por que as pessoas vão atrás do cancelamento porque eu falei, né? Então, tipo assim, eu acho que isso cai muito nesse ponto, cai muito na subjetividade das pessoas. Porque Mas, Guzmão, também, você não acha que a empresa que patrocina, ela pode escolher tirar o contrato ou colocar o contrato no momento que ela quiser, quando ela quiser? Se tiver na cláusula, se tiver no contrato. Então, aí já quebra o que você falou, não? Não, eu acho que, tipo assim, ela pode. O que eu quero discutir é, tipo assim, isso que a gente, eu acho que o ponto que a gente tem que discutir é esse, sabe? Porque a gente já concorda, é só para deixar claro que a gente já concorda legalmente, a gente já concorda dentro das diretrizes da plataforma. A maior discussão que a gente tem é, tipo assim, a que ponto eu posso falar para que eu mantenha meu patrocínio e que as pessoas não interfiram, não queiram me cancelar e cancelar meu patrocínio. Só que, como chegou nesse ponto, eu acho que isso depende do patrocínio, sabe? Por exemplo, se eu faço piada de Rafinha Bastos ou o Léo Lins, não sei se ele deve ter algum patrocínio. Se bobear, ele tem alguém que patrocina ele, Fraga. Deve ter algum patrocínio. O grande problema do Léo Lins foi o governo não deixar ele fazer. O governo, tipo assim, alguns prefeitos de algumas cidades não deixar ele fazer o teatro dele, né, o stand-up, na cidade específica. Isso é um absurdo. Tipo assim,
que eu também acho absurdo. Só que aí eles entram naquela, ele deve estar divulgando discursos errados. Só que ele não tá, ele mesmo fala que ele não tá divulgando nada, ele só tá fazendo piada, entendeu? Nada daquilo que ele fala é verdade, nada daquilo que ele deixa muito claro isso. Isso eu não, se realmente foi o governo que falou, olha, você não pode vir aqui, eu acho que isso é mega errado. Não acho que deva. Acho que o cara tem que poder fazer o show dele lá e vai quem quer, né? A galera tá pagando, inclusive, pra poder. E ele deixa claro que tudo que ele fala bobagem. Não Então, acredite. Mas eu não sei se. Eu não sei se. Sacou? Tipo, essa imunidade, tipo, olha, eu vou falar um monte de coisa aqui, mas não deem ideia pra mim, é só piada. Sabe? Aí eu acho que isso. Não sei, nunca assisti um show dele, mas usar essa parada com tipo, é só uma piada, eu acho que tenta camuflar um problema maior, sacou? Qual o problema maior? No sentido de que, tipo assim, relativizar um pensamento que ofende alguém, e camuflar isso de piada, não sei se tá tudo bem, saca? Não sei se eu. Putz, tá tudo bem, eu tô desligando a chave real, tô ligando a chave da piada e na hora que terminar eu inverto e volto pro normal, sacou? Mas funciona assim, quando você vê The Office, você não acha que as pessoas são daquele jeito, que elas têm aquele pensamento lá, né? Não. The Office é um exemplo interessante, porque quando eu tô vendo The Office eu penso, cara, se isso fosse hoje, o Michael Scott tava fudido, ele ia ser cancelado em todos os episódios, sacou? Porque ele é machista pra caralho, ele é racista pra caralho. Mas você vê, você acha graça. Eu acho graça. Você tem um discernimento, você consegue ver Então, que mas aquilo é uma piada. É sim, uma mentira, eu consigo, sacou? Essa é a parada, eu consigo. Nem todo mundo consegue. Não tá claro pra Mas, todo mundo que é tipo assim, putz, que errado essa parada, esse cara não devia falar essas coisas, saca? Não, mas aí o problema é do cara que tá falando a piada, não é o cara que tá ouvindo e acha que o cara, aquilo é verdade. é o cara que foi lá e ouviu de relance, achou tá entendendo? Vamos supor que você tá vendo The Office na sala, sua mãe chega e ela vê ele falando, ela fala, não acredito que esse cara falou isso, que o Michael falou isso, que coisa absurda. Vou cancelar ele. Você acha que, tipo assim, você acha que esse tipo de atitude tá certo só porque a pessoa viu de relance ou não está tipo assim, porque a pessoa quando foi apresentar a arte dela ali, ela explicou, ela diz que o ambiente é propício a fazer piada, tá entendendo? Não é como se eu, por exemplo, se você for fazer piada, eu sou a favor de você poder fazer piada de qualquer coisa. Vamos supor que você vai fazer uma piada. Oi? Depende do momento que você tá fazendo aquela piada. Tipo, exatamente. Tipo assim, como é que você vai fazer uma piada de. Eu não quero falar de racista. Tipo assim, de feminista no meio de um protesto feminista, fraga? Tipo, não é lugar, Não é lugar. Então, você cria um ambiente, você tem que falar, aqui eu vou fazer uma piada, tá entendendo? E é isso, tipo assim. E aí quem quer, vai lá quem quer. Não, mas se você faz a piada num protesto feminista e faz ela na internet, a diferença é só que lá você corre risco de apanhar das meninas e na internet. Não. O negócio é o seguinte, quando você tá lendo num protesto da feminista, elas não têm escolha, elas não falaram assim, eu não quero ouvir, eu quero ouvir. Quando você vai na internet, a pessoa tem escolha de clicar ou não naquilo, tá entendendo? Entendo. O que você tá querendo dizer é, tipo assim, se eu, por livre e espontânea vontade, ouvi aquele conteúdo ou não, né? Mas não muda o fato de que o conteúdo é agressivo, se for, saca? Continua sendo a mesma coisa. Mas esse é o negócio, o problema do ser agressivo é que e se eu tô no rádio ouvindo, tipo assim, se eu tô no rádio, continuando o que você tava falando, se eu tô no rádio ouvindo, sei lá, alguma coisa, e aí entra alguém e solta uma parada que eu não queria ouvir, sacou? Eu ouvi do mesmo jeito. Entendi. Você me fez lembrar de um caso que muito tempo atrás no rádio, um cara falou que estava acontecendo o fim do mundo. E ele começou a narrar como se fosse o fim do mundo no rádio. E aí as pessoas começaram todas a desesperar, achando que realmente estava acontecendo o fim do mundo, sabe? Uhum. Mas o negócio é o seguinte, o jeito como ele falou, ele abertamente disse que como se fosse verdade, tá entendendo? Uhum. Aí quem via aquilo entrava em desespero. Só que quando você chega com uma proposta de ser uma piada e explica isso, sim, não tem problema. Agora, por exemplo, você vai num filme de terror.
Eu vou pegar o do Vagazouro de novo. Você não pode, tipo assim, uma vez explicado que você tá ali no cinema, no filme de terror, você já tem que ter essa concepção de que aquilo é um ambiente falso, tá entendendo? Imagina se toda hora no filme de terror o cara tira a máscara e fala assim: olha, gente, eu não sou assassino, eu sou um ator, e isso aqui é só um Não, filme. igual aquelas pessoas lá, vai em filme de herói. Nossa, que mentirada. Nossa. Olha lá o É, cara voando. exatamente. Ah, pelo amor de Ele tá Deus. voando, como assim? Não tem como isso acontecer, não. O Vin Diesel não pula de um carro pro outro, não, não. Isso ainda não pode acontecer, não. Sim, sim. Então, tipo assim, você que escolhe entrar num ambiente ou não, tá entendendo? Cara, E você tá sujeito a aquilo. Eu acho que o humor, eu acho que o humor ele é um universo diferente, entendeu? Ele é um universo que você pode fazer piada com essas coisas, sabe? Sim. Ele não tem comprometimento. O que eu quero dizer é, ele não tem comprometimento com a realidade. Quando o Rafinha Bastos falou que vai comer um bebê, que ia comer um bebê, não quer dizer que ele ia comer um bebê, tá entendendo? Não é verdade. Tipo assim, mas. não é. É verdade. Então, eu sei que não é. Eu sei que não é pra ser levado tudo a sério, sacou? Mas o ponto é que é uma maneira de relativizar. Vocês não concordam? Que, tipo assim, quando eu trago pra tona esse assunto e eu ligo a chave desse universo paralelo e a gente ri dessa parada sem se preocupar com a realidade, eu tô relativizando esse assunto, sacou? Eu tô pegando um assunto que é mega sério, eu tô rindo desse assunto e fazendo piada, mas que é um mega problema social, saca? Putz, ele de fato não comeu, ele não ia comer o bebê, né, da mulher grávida lá. Mas aí o cara que, não sei, tô estendendo pro absurdo aqui, o cara que curte pedofilia, ele pode falar assim, comer bebê, eu realmente como, sacou? Eu não sei, velho. Esse exemplo é ruim, mas no caso do Mas racismo, aí esse exemplo é muito o problema claro. é da pessoa, cara. Então, mas as O pessoas problema é têm da problema. pessoa. Eu sei, as pessoas têm problema. É por isso mesmo. As pessoas são problemáticas. E o cara não entende que eu tô fazendo uma piada, sacou? O cara fala assim: ah, realmente, a mulher é burra mesmo. Quando eu bater o meu carro no trânsito com uma mulher, eu vou descer e vou chamar ela de burra. Porque na televisão todo mundo chama ela de burra. É igual aquela charge, que é muito legal. Que é aquela charge assim. Não sei se vocês já viram, está tudo normal. Aí no outdoor tá escrito, está tudo normal, na televisão está tudo normal, na internet está tudo normal, em todos os lugares está tudo normal. Aí você, putz, tá tudo normal. Então quando eu começo a relativizar essa parada, e tipo assim, não é tão absurdo, eu bati o carro aqui no seu carro, e aí eu vou te chamar de vagabunda. Não é tão absurdo, os caras na TV estão falando isso o tempo todo, no meu podcast os caras estão falando, no YouTube os caras estão falando, é só piada, sacou? Até o distópico tá falando. Tipo assim, não leve. Eu tô te chamando de vagabunda, mas não leve isso a sério. É só uma piada, saca? Lembrei do Dileira agora. Ó, novamente entra na questão do ambiente. Quando você xinga ali a mulher e fazer essa coisa com ela, você não tá num ambiente de piada, tá entendendo? Isso. Mas qual que é o ambiente de piada? Um stand-up comedy? Ou quando você tá numa roda de amigos, ou quando você tá, tipo, faz um vídeo, quando você se propor a fazer uma piada ali, que seja, como que eu vou falar isso? Quando você tá num ambiente todo mundo tá rindo, descontração. Ambiente de descontração. Mas dá pra ofender gente nesse mesmo ambiente. Dá pra ser ofensivo. Vamos supor que você vai num teatro. Mas aí todo mundo vai ver que você tá ofendendo alguém. Só se tiver no meio de todo mundo é doente, no sentido, tipo assim, todo mundo é racista, ou entendeu? É porque, tipo assim, o que vocês estão falando sobre o momento, eu não consigo entender como que isso não relativiza o assunto, sacou? Entendi. Olha só. O negócio é o seguinte, vamos supor que você está num teatro, ou numa praça, que existe peça em praça também. E aí chega alguém com um machado são atores, né? E finge que enfia o machado numa pessoa e tem sangue lá. Você não vai achar que aquilo foi uma coisa, tipo assim... Uma encenação. Você vai achar que aquilo foi uma encenação. Você vai achar que aquilo Depende aconteceu da peça. Tudo bem. Mas, por exemplo, você está acontecendo na peça, você não vai levantar no meio da peça, chamar a polícia e começar a gritar, sabe? Você não vai fazer isso. No meio da rua, tipo assim, dois atores começam a brigar.
eles de propósito começam a brigar. No meio do nada, você vai chamar a polícia. Porque você não sabe o contexto daquilo, e, né? E Eu acho que esse é um negócio. Você acertou num ponto. Porque, tipo assim, quando você faz uma peça na rua, ou você junta, faz uma roda primeiro, sabe? Explica e as pessoas entendem lá. Só que se você for só de uma vez num ambiente que não foi cuidadosamente descrito como, olha, isso aqui é uma peça, as pessoas podem ter essa interpretação que você falou, entendeu? Aí as pessoas podem virar e falar, tipo assim, ligar pra polícia, começar a gritar e tal, entendeu? Mas nem Eu todo. acho que Mas essa parada do teatro, eu entendi o que você tá querendo dizer. É que em um contexto a parada faz sentido, no outro não faz. Mas ninguém monta um tablado de stand-up comedy pra fazer piadinha no cotidiano, só que as piadas acontecem e esse contexto, tipo, eu tô brincando e não tô brincando, isso se mistura no dia a dia, sacou? E pra algumas pessoas. Eu não acho que se mistura. Eu tô brincando que sempre falta, né, Guzão? Se o cara Falta falasse tô drinks, brincando, que nem aquela a frase, brasileira fala. se Brinks. Hitler falasse tô brincando, nossa, nada daquilo teria acontecido. Mas é mais ou menos isso, cara. Depende, eu acho que depende do contexto, mas tem piada que o cara erra o contexto e ele tem que tomar no cu por causa disso, entendeu? Ele tem que sofrer as consequências. Eu tô numa peça infantil, aí o meu ator Cuidado. tira uma faca e enfia no outro cara, sabe? Tipo assim, ainda continua sendo uma piada, não uma piada, mas uma peça, ainda tá no campo artístico, mas ele errou a mão, tá entendendo? Não era para aquilo ter acontecido Não era naquele uma faca, ambiente. né? Como é que é? Não era pra ter pegado a faca. Errou a mão. Não era para ter exposto violência dentro de um ambiente que era para educar, sei lá, O filme do criança, sabe? Coringa lá, do revólver que cai, no meio de uma encenação lá de palhaço. Não era pra acontecer. E eu acho que é mais ou menos isso. É que nem voltando ao caso de racismo lá do menino, do Xbox Mil Grau lá, que nem era o Xbox Mil Grau, era o amigo dele, né? Ele foi, tipo assim, o momento total errado, a piada errada, tudo errado. E sofreu as consequências disso, fraca. O cara tava numa peça infantil, ele tirou a faca, deu 3 tiros Com a faca. no parceiro ator Com a lá, faca. no meio de uma peça infantil, tá, saca? E Então achou ele errou a engraçado. mão. Não, mas Por eu não mais sei, eu discordo no sentido de que em qualquer timeline aquela piada não era engraçada, sacou? No meu ponto de vista. Tipo assim, em qualquer lugar seria uma piada racista e errada, do mesmo jeito, sacou? Mas eu tô entendendo o ponto que você tá colocando tipo assim, em alguns lugares talvez, né, não seja tão negativo e etc. Apesar de que o meu ponto é só sobre a relativização, saca? Eu acho que quando você banaliza o assunto, aí ele banaliza mesmo, sacou? Aí eu não tô nem aí, aí eu faço a piada em qualquer momento e... Porque, tipo assim, nem todo mundo vai ter vai conseguir discernir, sacou? Se, putz, será que agora é o momento próprio ou se não é? Não sei. Concordo com você. Só que aí eu acho que o problema não vai ser do comediante, vai ser do comediante ou de quem tá expondo a piada, né? Vai ser do cara que viu isso, tomou isso como verdade. Entendeu? é que nem Aí é um jogos. problema da sociedade. Por isso que a piada da loira burra hoje não funciona tão bem. Porque não tem a. a... Muita gente já acha que a piada não é legal, Datado. que tá datada e tal. E quem. Não existe tantas pessoas que apoiam essa ideia mais, né? Não tem tantas pessoas que veem isso como verdade. Então não vai ter pessoas que dando moral também pra isso. E essa piada fica ao léu. Entendeu? Aí, se algum dia, por exemplo,
Eu não tenho muito exemplo pra isso, pode seguir. Não tenho muito exemplo pra dar. Porque eu queria fazer que uma piada parasse de fazer sentido, fazer graça para certas pessoas. E as pessoas que tomavam como verdade aquilo não existiriam mais, não teria. Essa piada sumiria. Eu acho que some, entendeu? Eu também acho que some. Eu acho que parte do que faz ela sumir é justamente a consciência da galera que tá à frente desse tipo de coisa, sacou? Os comediantes, artistas, etc. Que tipo assim, acho que você tem uma escolha. Você pode montar esse repertório que é fácil, que cola ainda no Brasil e que, enfim, muita gente vai te aplaudir, achar graça, mas aí você tá num contexto em que tem gente que sofre pra caralho com isso e que esse tipo de piada pode ser muito ofensiva pra um monte de gente, mas né, é simples, fácil de fazer, ou você pode fazer um negócio mais elaborado, né, sei lá, tentar tirar graça de outro lugar. Eu acho que, por isso que eu acho que quando vocês falam que o cara não é responsável, eu acho que de certa forma ele é, saca? Porque eu escolho relativizar esse. Tudo bem, é piada, eu tô só brincando, mas quando eu trago isso para as massas, sacou? E putz, eu só quero tirar um sorriso de uma criança com esse tipo de coisa, eu acho que você ajuda você coloca a moedinha na máquina, saca? Aquilo que eu tinha falado antes. Você tá colocando a sua parcela de putz, vamos rir disso, porque, sei lá, talvez não seja tão importante assim. Mas aí não é pra Cara, mim, não é pra você, mas é pra alguém. coitado do Davi Luiz, ele só queria dar alegria pra nação, velho. É, Ele só cara. queria Só queria botar fazer um meu povo sorriso. sorrir. Nossa, que coisa. O humorista sendo levado a sério. Mas, tipo assim, eu acho que o que você tá falando é que o cara vai lá, ele faz uma obra, tipo, ficcional, tá entendendo? Que não tem um compromisso direto com a realidade. E por conta disso, isso pode influenciar alguma pessoa, sabe? É como se você falasse, tipo assim, o cara joga GTA V, aí ele, por conta dessa obra que ele tá consumindo ali, ele vai ser incentivado a sair na rua e matar as pessoas, sabe? Isso. O quanto que as obras. Boa. Você está falando que as obras influenciam as pessoas. Que a piada vai influenciar, vai É, persistir isso. Qual que é a diferença, então? não no sentido assim, tão efetivo no sentido de, putz, ouvi uma piada racista, eu vou virar imediatamente e começar a fazer esse tipo de piada, sacou? Não nesse sentido. No sentido de que, tipo assim, quando eu relativizo esse assunto e eu dou a minha parcela de, tipo assim, isso não é nada demais, não pra todo mundo, é claro, mas pra uma parcela de pessoas isso, putz, realmente não é nada demais, né? Vamos fazer piada com isso, sacou? Nesse sentido, não no Mas sentido de eu vou incitar nas pessoas esse comportamento. Sim, é uma coisa que fica recorrente. Você vê muito e aí você se sente que aquilo é uma coisa normal, como se fosse isso. o cara que Então, joga muito GTA, então, é, ele tipo pode assim, roubar depois? qual Cara, que é a então, sua opinião? mas aí nesse caso, a chave o contexto que vocês estavam falando antes, tá muito bem estabelecido, saca? E assim, eu não vou dizer que não tenha nenhuma influência, mas Hum, pode ser que para algumas pessoas passar muito tempo nesse mundo, e o que eu quero que vocês entendam é que, tipo assim, nesse caso, os critérios de realidade ficcional estão muito bem estabelecidos, certo? Ali eu tô dentro de um jogo, tô dentro de um mundo é, uhum. ficcional e, enfim, as minhas ações ali dentro não refletem nas ações de verdade. Mas eu não sei sei lá, se pode ter alguma influência ou não. Porque assim, Cara, ali é muito ficcional, saca? Ali, tipo assim, é um brinquedo e tô só brincando. É porque foi bem estabelecido antes. Sim, com E certeza. aquilo não reflete a realidade. E, tipo assim, tem essa. Eu acho que então a nossa discussão não é nem como se fosse o limite. Então, se fosse num ambiente onde as coisas fossem estabelecidas, ó, isso aqui é comédia, quando você liga a TV, você entra lá no The Office, aí eles falam, tipo assim, olha, isso aqui é comédia, você liberaria que eles, dentro desse ambiente, onde está estabelecido que aquilo não tem realidade, não tem vínculo direto com a realidade, que aquilo lá é comédia, você pode falar o que você quiser? Naquele ambiente, tipo The Office. Você pode. Cara, No The Office tem piada machista. Você pode fazer esse tipo de piada lá? na cara, minha opinião, o cara pode fazer
qualquer piada. Eu talvez não ache engraçado algumas. Não, eu também. Eu vou até repetir isso de novo. Eu acho que você tem que ter o direito total de falar o que você pensa, saca? Isso tem que ser, inclusive, garantido por lei. Entendi. Mas a parada é que, tipo assim, eu não sei se a comparação é muito. Se tá no mesmo nível, saca? Do jogo pra vida real e Cara, pra série. É porque, tipo Ó, assim, eu concordo. estabelecer as regras do jogo, e isso é só uma brincadeira, no que é de fato uma brincadeira, é ok, sacou? Apesar de que eu não sei se é tão preto no branco. Porque, por exemplo, tem jogo que coloca anúncio dentro do jogo, saca? Então eu tô só brincando ali. Eu sei que eu não vou digitar uma série de códigos, vai aparecer um helicóptero na minha frente e eu vou sair voando. É uma realidade ficcional. Mas tem gente que coloca propaganda nesse jogo, tem gente que coloca um banner ali dentro, e aí isso reverte em uma porcentagem de gente que compra alguma coisa. De alguma maneira isso influencia, saca? influencia. De alguma maneira, não no sentido de, putz, agora eu vou acelerar pra caralho e vou matar as pessoas. Não nesse sentido. Mas é que assim, nesses casos que vocês estão trazendo, é fácil estabelecer as regras da parada, saca? Tipo, putz, aqui a gente tá só brincando. É só um videogame. Na vida real eu não consigo fazer isso, saca? Eu não consigo Mas, estabelecer no meu trabalho, na hora do almoço, gente, liga a chave do ficcional pra eu fazer uma piada machista e depois vamos voltar, Não, sabe? mas peraí. Você consegue roubar, igual rouba no GTA. Tipo assim, entendeu? Dá pra fazer. Aí por isso que eu acho que o problema não é do desenvolvedor do GTA. O problema, tá certo que tem que ter os 18 anos, eu concordo com isso, porque tem criança absorve qualquer coisa. Só que Os kids. a partir que o cara que é adulto, o problema passa a ser ele, Sim, mas entendeu? eu O concordo com problema você. não é o cara que fez a piada, por exemplo. Eu O problema é concordo. o cara que ouviu e achou que aquilo é verdade. Sim, mas esse é o problema, você tá completamente certo. O problema é que os caras acham que aquilo é verdade, sacou? E aí, sabendo disso, Cara, eu ainda incito isso em forma de piada, sacou? Putz, eu sei que hoje em dia, se eu fizer, por exemplo, eu sei que o machismo hoje mata as mulheres, saca? Eu sei disso. E o problema não é eu falar sobre o machismo, o problema é que homens matam mulheres, sacou? O machismo existe. Mas quando eu relativizo o machismo, sacou? Pra essa galera que já tem problema e que não é culpa minha de falar sobre isso, pra esses caras eu tô dando uma moedinha de contribuição no que eles estão fazendo, fraga? Então, tipo assim, os caras têm problema. E é partindo desse pressuposto de que as pessoas têm problema que eu acho isso perigoso. mas você não acha que o humor expõe Militei muito isso, agora, não? não militei? A nossa audiência feminina Nossa, deve estar. Gente, me diva, sigam como é aí, que é? arroba eu não caio no Twitter. Mas você não acha que a, o humor expõe muito desses caras também? Você falar o ridículo? Ajuda a expor isso. Muitas Cara, dessas pessoas, esse estereótipo de pessoas, esse eu, tipo de pessoa. eu acho que depende. Eu acho que dá pra você fazer igual o Porchat, o Guzmão tinha citado, né? Tem uma entrevista nele que ele até fala que, tipo assim, putz, dá pra fazer piada com um cara que acha que isso é engraçado hoje em dia, saca? No né? sentido de, tipo, putz, mano, você ainda tá fazendo essa piada da loira, saca? Isso tem 10 anos que eu não rio disso, saca? Dá pra fazer esse tipo de humor. E esse tipo de Dá humor pra é você fazer legal. piada com o cara da política que é super radical também, sabe? Você tá ironizando, Sim, por sim. exemplo. Isso é muito legal, saca? Tá vendo? Isso é uma parada legal. Porque, tipo assim, eu entra no meu espaço que eu acho engraçado, esse tipo de coisa, e eu tô expondo a um ridículo e aí usando a comédia como um papel fundamental pra tentar desconstruir um pensamento mega errado, saca? Então eu acho isso mega positivo. Uhum. Eu acho que o maior problema, o meu ver é o seguinte: você pode fazer piada com o que você quiser. O desafio é você setar aquele ambiente como, olha, aqui eu estou fazendo piada, tá entendendo? Por exemplo, hoje vocês me conhecem, vocês sabem que quando eu mando um link para vocês, por exemplo, que eu mandei agora há pouco, antes de começar a live, vocês sabem que eu tô zoando, tá Já. entendendo? Você sabe que não é pra abrir, porque vai ser um vídeo. Tô brincando. Tudo, vocês Não, já o estão Guzmão, acostumados, O né? Guzmão é um exemplo interessante, porque quem não te conhece consegue se ofender fácil com as paradas que você fala. É bem isso Fácil mesmo. demais. Muito fácil, né? Tem pessoas que já aprenderam muito com isso. Já, as pessoas já brigaram comigo, porque eu não.
Eu não, tipo assim, porque a forma como eu faço piada, eu falo de uma forma séria, como se fosse sério. Exato. Só que esse é um desafio muito Mas grande eu para acho que mim. você Esse é trouxe, um. acho que você trouxe um negócio interessante sobre essa questão que a gente tá falando sobre as regras da realidade. Se eu tô no contexto de piada ou não tô. Quando você faz uma piada nesse tipo, eu que te conheço, eu sei que você tá zoando. Eu sei que é piada, eu sei que você não pensa aquilo de verdade. E eu sei que você consegue achar graça e tentar fazer os outros rirem com assuntos que são pesados, sacou? Mas será que não é porque esse assunto não te toca de alguma forma, saca? Será que você consegue fazer Não, piada com alguma coisa que no fundo te faz sentir mal? não, eu consigo fazer piada com. Não tem Nossa, como eu fazer piada com uma coisa que nunca eu não tive contato. Por Ah, acho exemplo, que dá, hein? eu só pude mandar o vídeo para vocês é porque eu difícil. conheço da história. Tá entendendo? Se eu não soubesse de nada, eu não ia fazer o menor sentido para mim, sabe? Só que não quer dizer que. Você tá me acusando de alguma coisa? Não, Levou pro Com o vídeo pessoal, que eu já mandei? sentiu. não. Pois é, então, Não, tipo assim. imagina. Então, tipo assim, eu não tenho um pensamento. Eu te garanto que, por exemplo, o Rafinha Bastos não ia comer o bebê, sabe? Não, eu sei. O que eu tô querendo dizer é, tipo assim, eu acho que você não consegue fazer piada com alguma coisa que te ofende profundamente, saca? Ah, Talvez, consegue, eu talvez acho até que. consiga. É, não, talvez até consiga. Não é, claro que não é impossível, né? Tipo, dá pra fazer, mas eu tô dizendo assim, não é o comum, não é o padrão que você consiga. Porque assim, eu vi o Fábio Rabin, ele fala que ele consegue fazer piada sobre coisas que ele superou, saca? Mas ele superou, tem gente que não superou. E se ele tá no momento em que ele não superou e aquilo é extremamente ofensivo pra ele, não sei se tem graça, saca? Mesmo eu estabelecendo as regras da realidade ficcional ou não, do contexto da piada ou não. Mas eu acho que se não tem graça, vai da pessoa que tá ouvindo, tá entendendo? Tipo É, a assim, pessoa não tem gostei, que. sair do ambiente. É que nem Exato. eu tá vendo uma peça que tá. Nossa, que peça bonita, voltando, no meio da praça e tal. E aí o cara mata o outro. Eu falo, nossa, muita violência no meio da peça. Eu saio, porque pra mim aquilo não foi. Tipo assim, É, passou do ponto pra mim. É tipo um filme ruim. Você viu? Ah, ruim. Ele sai. Mas é, tem gente que É, gosta de filme ruim. você, não, você não vai ir no diretor lá e falar, cara, filme muito ruim, sei lá o quê, sei lá. Pelo menos eu não faria isso. As coisas que eu não gosto, eu não vou ir lá encher o saco para criticar. Eu só não vejo. Eu Né? paro de ver. Entendeu? Eu acho que o boicote é o melhor, a coisa que mais dá certo. Que elas Sim. param de funcionar pela própria indústria do capitalismo, sei lá. é, eu, Você, eu você faz com concordo. que o negócio. Eu concordo. O meu ponto é só que às vezes você não tem como você sair da parada. Porque às vezes o contexto é o meu dia a dia, sacou? É no almoço do trabalho, é no trânsito, é na casa de Como, alguém, sacou? Tipo, putz, eu vou sair do meu trabalho, me ofenderam, eu vou embora. Não trabalho mais aqui, sacou? Tipo, É, né? você pode conversar se o cara É, continua. aí já é diferente. É um ambiente que você não tem escolha, tá entendendo? mas é É, isso, nos mas amigos, é essa a parada, né? A nos gente, amigos você tem. Aí você fala, o que cara vai, eu não gosto muito do que ele fala, você pode dar uma desculpa, sei lá. Não? não é, sim, mas a parada, eu acho que a discussão tem que ficar no lugar onde eu não consigo escolher, sacou? Porque esse é o problema. Tá, família, por exemplo. É, família, você até que escolhe. Eu acho que você até escolhe. A parada é tipo assim, eu tô na rua no trânsito, só que eu não escolho o cara que tá atrás de mim ou na minha frente, né? Não, mas aí o cara não tá fazendo piada, tá entendendo? Se Eu o acho que cara Não, te xingar no meio do trânsito, ele você não vai baixar estar a fazendo janela, né, e falar assim, putz, tinha uma loira numa sala, você não acredita. piada. Aí você tem um motivo pra pegar seu 38, tô brincando, tem. Mas dá pra ver que o ambiente é diferente, não dá? Um ambiente que Cara, você tá disposto a fazer uma piada ali, eu quero fazer as pessoas rirem, tá entendendo? Pra, tipo, eu tô no meio da rua e tô brigando no trânsito. não, são diferentes, Porra, mas você fica no trânsito?
São diferentes, Normalmente, mas não tem lugar. Mas tem lugar que você não consegue escolher, sacou? Sair desse ambiente e não frequentar esse ambiente. Ou não ouvir esse tipo de coisa, sacou? Como assim? Me dá um exemplo. No trabalho, por exemplo. Acho que esse é o melhor exemplo. Eu não escolho. cara, mas dá pra conversar, pô. Dá não? Talvez dê, eu não sei. Eu tô É, tentando. no trabalho. Eu tô tentando estender pra, tipo assim, pra aquela pessoa que sofre bullying no trabalho, sacou? Ou sofre assédio mesmo, e depende do emprego. Porque isso é uma realidade, né, velho? Isso acontece com muita gente. Saca? Tipo assim, Não, boa. Escola, quando é pra criança. Eu sim, sofro bullying e só que aí também dá pra resolver, né, conversando. Mas tem, como é criança, criança normalmente não, quando ela tá sofrendo esse problema, ela não procura alguém, né? Aí realmente é um problema, concordo. Só que aí tem que ter, os professores têm que ter o feeling, né, que tá acontecendo um problema, né? E é foda de ter, é difícil. É difícil mesmo. Muito no difícil. trabalho mesmo cara, é difícil. Eu preciso desse emprego, eu não tenho outro lugar pra trabalhar, saca? Eu preciso estar aqui e eu vivo num ambiente horrível, saca? E aí? O negócio do trabalho, tem um exemplo, minha mãe já me falou, de uma mulher que ela trabalhava e, tipo assim, ela era negra e eles já trancaram ela num, num lugar e ficaram jogando banana pra ela, Caralho. fraga. É. Meu Então, tipo assim, você tem que ver que isso não é uma piada, tá entendendo? Mas pros caras Isso não talvez é- seja, saca? Mas, Eu tenho mas a certeza questão que é, a tipo assim, galera talvez, possivelmente tava rindo, saca? a pessoa pode até ter feito, tipo assim, com o intuito, pra mim é engraçado, eu vou fazer pra rir. Só que o negócio é o seguinte, o ambiente que ela fez ali, o ambiente que ela setou a piada, não é um ambiente para aquela, tipo assim, para aquela piada, tá entendendo? Se você tá num ambiente de Mas trabalho, por qual exemplo, essa mulher, ambiente ela essa piada. processou. Mas em qual ambiente essa piada cabe? Exatamente. A pessoa cria o ambiente, ela descreve assim: esse é um ambiente, as piadas aqui são super pesadas, vão ofender as pessoas, tal. Eles explicam o ambiente e a pessoa que tiver o estômago e que tiver a vontade de ver isso, ela vai lá e vai ver isso, tá entendendo? Nesse ambiente que a pessoa descreveu, aquilo seria engraçado, tá entendendo? Eu não acho graça, eu não conheço ninguém que acharia graça nisso. Para mim, isso foi mais. Também porque isso entra naquele. Já é crime, né? Já é um negócio de racismo que eu falei. agressão também. É uma É, agressão. É uma agressão física, que você falou. é. Tanto que a mulher processou e tal, sabe? Uhum. Mas, tipo assim, o cara, tipo assim, eu não tô dizendo que se ele fizesse um ambiente, se ele explicasse, ó, isso aqui é piada, é engraçado. Isso seria socialmente aceito. Tipo assim, como é que eu vou falar isso? Eu tô tentando não me Não ferrar se aqui também, não, incrimina. não me incriminar, exatamente. Todo mundo sabe que você é racista, Guzmão. Tô zoando, tô zoando, ó. O pessoal fica. Eu falo com tem uma prima, a Alice, ela tem uma prima minha que eu falo, que eu falei que a gente ficou falando de racismo, né? Ela falou, nossa, que ótimo, três brancos falando Pois é, esse é outro ponto, velho. de racismo. Não, esse aí é lugar de fala, a gente fala depois. Mas, tipo assim, aí eu falei, Eu sou contra. mas Já fico. também, mas Alice, eu tenho Sou. nariz de batata, isso é nariz de negro. Eu posso falar dessas coisas, eu sofro Ah, preconceito todo dia. Mas ah, peraí, oh. isso tem, porque quem que vai ter um tribunal que vai garantir o quão preto você é, quão negro você é? Tipo assim, Não, Não, tá, mas eu falei só zoando mesmo com ela. a gente que, pode entrar né? em lugar de fala também, mas eu acho que isso é assunto pra Depois. Outro outro vídeo. episódio, é. Já Mas, temos duas pessoas vendo. Só que eu acho que eu sou uma delas, então. Acho que só temos uma pessoa. Eu sou outro, então. Então, a gente tá se vendo. Mas, tipo Acho que assim, é isso. voltando pro negócio da mulher lá, da negra. Os caras. Aquilo deixou de ser uma piada, tá entendendo? tô entendendo. Quando parte pra agressão, perde. Não tem muito É. sentido mesmo.
Acho que é isso, né, pessoal? A gente chegou mais ou menos uma conclusão, né? Acho que a gente Primeiro foi. do, Eu a acho que a do, gente a até caminhou bem. do, exato. O Estado não tem que impedir ninguém. O privado pode, mas é de acordo com o contrato. E, de acordo com o que o Caio falou, existe tipos de piada que podem ofender sim alguém, mas aí vai do momento também. Pelo menos eu acho. Mas aí o Caio acha mais ou menos. Que talvez não. Eu também não acho que a Não gente sei. precisa concordar aqui não, sacou? Acho que nem esse é o ponto, é mais expor mesmo o que a gente pensa. Eu entendo o ponto de vocês e... Enfim, eu acho que é pra isso que a gente tá fazendo isso aqui mesmo, né? Pra ter oposição e pra expor as nossas ideias. E eu acho que tá bom, né? A gente falou bastante, já estamos com... Mas eu gostei muito do programa de hoje. Acho que Hoje fomos. foi legal. A gente Bom, conseguiu discutir bastante. a gente fica por aqui então, a gente se vê no sábado que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, twitch.tv/distópico, agora com um nome bonito, pequeno, formal. É Segue no isso. Twitter. Segue lá, segue no YouTube. Um abraço, tchau e até mais. Até mais. Valeu. Falou!